Então, boa tarde, pessoal. A gente começa a nossa aula de exercícios e dúvidas, né? Sobre a matéria da nossa última avaliação, englobando a parte de eletricidade e de eletrostática. E aí eu abro, então, a aula, então, para vocês fazerem as dúvidas, né? Me perguntarem as coisas que vocês quiserem. E a gente vai respondendo. Ver se eu consigo mudar aqui. Então, vocês podem mandar por chamada, por mensagem, que eu estou vendo aqui no celular, e vocês podem me mandar, ou podem falar aí qual é o exercício, o que vocês tiveram dúvida. Deixa eu mandar um trem atrás aqui, que está meio caído aqui. Então, vocês têm alguma dúvida em relação à lista, né, que a gente está disponibilizado aqui para vocês, ou em relação à aula, que englobou esse conteúdo que é da próxima avaliação, ou em relação ao laboratório, que foi o tema da aula passada. Como é que vocês estão aí? O roteiro dessa avaliação é eletrostática e eletrodinâmica? Você fala do laboratório ou da matéria da prova? Da matéria da prova. Aí eu coloquei aqui discriminado para vocês, porque são vários capítulos, né? Mas eu expliquei que são poucas sessões, né? Na verdade, é só a sessão introdução de cada capítulo, né? Que faz parte da ementa de vocês. Então, no livro que a gente está seguindo, né? Que é o Fundamentos de Física do Halliday, 10ª edição, né? Esse livro está disponibilizado para vocês no material. A gente vai ver 4 capítulos. Só que, na verdade, nós vamos ver aqui, por exemplo, de 3, 4 capítulos do 21, nós estamos vendo 2. De 7 sessões do 22, nós estamos vendo 2 sessões, as 2 primeiras. O 26 também, que são 5 sessões, nós estamos vendo 3. E o 27, que são 4 sessões, nós estamos vendo 2. Então, juntando tudo aí, deve ter 1,5 capítulo, mais ou menos. E só a parte de introdução de cada capítulo, né? Lógico que esse livro ele já vai ter um formalismo um pouco mais acima do 2º grau. Mas eu deixei para vocês aqui livros mais conceituais que, no final, vão estar toda essa matéria também inclusa, né, englobada aí, que é física para biologia, física para ciências biológicas e a física conceitual. Esses 3 livros aqui, esse física para ciências biológicas é meio pesado um pouco, mas esse física conceitual e física para biologia do UFPB vão englobar também esse assunto, tá? De uma forma muito mais conceitual e mais detalhada do ponto de vista dos conceitos. Mas como eu acabo tirando as listas de exercício do Halliday, então eu acabo não seguindo de fato esses livros aqui. Mas esse livro, pelo menos o Paul Hewitt, ele engloba basicamente toda a matéria de Física 1, Física 2, Física 3. Né? Tem a parte de mecânica, propriedades da matéria, calor, som. Aí a gente estaria aqui na parte de eletricidade, do capítulo 22 dele, e corrente elétrica. Tá? A parte seria uma parte do que a gente está vendo. E deixa eu ver se ele tem aqui a parte de eletrostática. Não. Mas ele é bem conceitual. Tá? Eu vi a página 406. Vamos ver se. Mas eu estou aguardando vocês, tá? A hora que alguém fazer uma pergunta aí, a gente começa. Eu estou só mostrando as possibilidades aqui de estudo. Aqui tá ruim de abrir, né? Deixa eu abrir aqui na PDF melhor. Então, aqui, ó. Eletricidade.
Então ele vai estar, vocês reparem que ele tem muito mais parte histórica, conceitos, né? Ele tem as equações, né? Mas também muitas vezes ele não deduz as equações também, ele explica elas, explica como que elas foram obtidas, né? Então, esse capítulo 22, basicamente. Ah, então sobre o campo elétrico, né? Então, se vocês forem seguir esse capítulo, esse livro, né? Seria o capítulo 22 dele. Vocês vê que ele gasta páginas e páginas só com texto, né? Só conceituando. Mas a gente não viu essa parte do potencial elétrico. Seria até antes do potencial elétrico. E a próxima, que seria corrente elétrica, vocês podem estudar por aqui também. A gente viu até antes de potência elétrica. Então, pode-se estudar também pelo capítulo 22 e 23 do Paul Hewitt. Tá? Ele também é um livro nível superior, mas acaba sendo usado dependendo do objetivo, né? Mas ele é um livro muito bom também. Deixa eu fechar aqui, pelo menos deixar. Eu não estou conseguindo fazer o número 18, 19 e 20 da primeira lista. Vamos começar então. Exatamente são os que eu eliminei aqui. Que vocês não precisam fazer, tá, Chayane? Talvez você não tenha visto a descrição, mas o 18, 19 e o 20 foram os que eu cancelei, né? Aqui, ó, não é necessário. Deixa eu ver se vai conseguir ver melhor aqui. Aqui, ó. Não é necessário fazer os desafios, né? Da primeira parte, 18, 19 e 20, pois os conteúdos não foram abordados, tá? Então eu não vou fazer porque não foi abordado o conteúdo e eu já tinha eliminado eles, tá? Vou até abrir aqui para dar uma olhada rápida. Exatamente, porque aqui vai abordar vetores, né? Ou movimentos em duas dimensões, e a gente não chegou a ver isso na parte de mecânica, e provavelmente os outros também envolve vetores, o 19, e o 20 também envolve vetores, né? Tá aqui os vetores unitários I e J. Então, esses três eu já tinha eliminado da lista por não ter correlação com o conteúdo. Essa lista ela já foi para outros cursos, né? Onde esse tema tinha sido abordado. Parece que apareceu outra. Questão 2 da última folha da lista 1. Vamos lá. Na última folha. Beleza. Vamos copiar ela aqui. Então, nessa questão. Olha, puxou aqui. Já não precisa ler, né? Então, duas esferas condutoras estão aqui, 1 e 2, com o mesmo diâmetro, cargas iguais, logo, né? Elas estão se repelindo, né? Porque têm a mesma carga, estão separadas por uma distância muito maior do que o diâmetro. Ou seja, o diâmetro não precisa ser levado em consideração. Figura 21, 22A. A força eletrostática a que a esfera 2 está submetida devido à presença da esfera 1 é F, né? Então, uma terceira esfera, ou seja, se 2 está sendo repelido por 1 como F, 1 está sendo repelido por 2 como menos F. Né? Ação e reação aqui em relação às duas. Então, uma terceira esfera, 3, igual às duas primeiras, que dispõe de um cabo não condutor, ou seja,
não transfere cargas através dele. Igual as duas primeiras, ele quer dizer as mesmas dimensões, né? Que está neutra é colocado em contato com a primeira esfera, que é a figura 21, 22b. Depois que ela encostou a 3 na esfera 1, ele deixa 1 quietinho e encosta a 3 na esfera 2. Depois que ele faz isso, a gente percebe, né, que agora a força que ela está sofrendo é uma força diferente. Alterou para uma força F', é lógico, porque teve redistribuição de cargas, né? E aí a pergunta é qual que é o valor dessa razão da força após o contato com a força antes do contato, né? Então, nós vimos, né, pela lei de Coulomb, né, que a força de atração entre duas cargas, por exemplo, F1 e 2, né, entre 1 e 2, é K, né, o valor da carga Q1, o valor da carga Q2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, né? Então, aqui seria a distância entre as cargas. Então, essa é a força inicial que elas têm de repulsão. Como Q1 e Q2 são iguais, né? A primeira parte ele fala que são iguais, por isso que elas se repelem. A força F, então, K aqui é uma constante que tem a ver, né, com a permissividade elétrica, mas é uma constante, né? Então, para casar as unidades de Newton com o que a gente tem aqui, que é Coulomb ao quadrado por metro ao quadrado, então ela ficaria kq ao quadrado, né? Porque Q1 é igual a Q2, sobre a distância entre eles ao quadrado. Então, nesse caso aqui inicial, né? Q1 é igual a Q2. Aí você pega agora, então isso aqui seria da parte A, né? Agora, na parte B, você pega uma esfera idêntica, mais neutra, e encosta na esfera 1. Quando você encosta 3 na 1, você tem uma distribuição de cargas entre as duas por contato. E a nova carga, que eu vou chamar aqui de Q1', né? Porque agora é após o contato com essa carga, na parte B, ela vai ser o quê? A soma das cargas dividido por 2. É a soma algébrica, né? Então, ela vai ser Q1, o anterior, mais Q3, né? Atual. Então, aqui seria ainda o Q3, né? E aqui ainda seria o Q1, aqui seria o Q2, aqui ainda é o Q1, aqui é o Q2, só para vocês entenderem quem que a gente está chamando aqui. Vou melhorar isso aqui um pouquinho, de ver. Dividido por 2, né? E aí, o que a gente tem de informação? A gente tem que Q1 vale Q, né? Quanto que é o valor de Q1 antes? Q1 é igual a Q2, que a gente chamou de Q. Então, Q1 vale Q. Q3 vale 0, porque ela está neutra, dividido por 2. Então, o novo Q1', após o contato de 3, é metade da carga. Faz todo sentido, né? Esse tinha uma carga Q, esse tinha uma carga 0 Q, a média das duas vai ser Q sobre 2. Essa seria na parte C. B. Na parte C, que a gente está agora, para diferenciar um pouco, eu vou colocar de outra cor, tá, gente? Para não ficar muito embolado, vamos colocar aí de verde. Então, a parte C, 1 não é mais Q1. Agora 1 é Q1'. É isso? Porque já encostou. Então, agora ele já virou, devido à fase B, ele já virou K1'. Vou mudar a cor dele aqui. Q1 já se transformou no novo Q1, que a gente está chamando de Q1'. E aí, nesse momento, né, a gente já teria ainda, no momento do toque, ainda teria Q2 e Q3, que vão gerar um novo Q2'. Então, aqui a gente teria ainda Q2, Q3, e Q2 e Q3 vão gerar um novo Q2' quando eles se separarem. E da mesma forma, ele é a soma algébrica dos dois. Então, Q2' era a carga que Q2 tinha antes, mais a carga que Q3 tem agora. A gente pode até chamar de Q3', na verdade, porque ele é diferente da carga anterior, porque depois que ele encostou, ambos ficaram com a mesma carga, né? Então,
Q1' é igual a Q sobre 2, e a outra metade dessa carga foi para onde? Foi para Q3'. Né? Você tem uma eletrização por contato, as duas cargas têm o mesmo módulo de cargas se elas têm a mesma dimensão e material, que é o que acontece aqui. Então, aqui a gente tem agora um novo Q1', porque na situação B ele diminuiu seu valor para metade, e temos um novo Q3', porque na situação B ele não tinha carga inicialmente, era 0, e depois ele adquiriu metade da carga. Então, o novo valor de Q2', né, após o contato com Q3, vai ter a ver com a carga anterior de Q2 mais Q3'. Deixa eu colocar de preto aqui para deixar de verde quem alterou e de preto quem é ainda original. E Q2 até o momento ainda estava original com o seu valor. E isso dividido por 2, né, que é a média geométrica. Então, continuando a linha de raciocínio, Q2' vai valer quanto? Q2, qual que é o valor de Q2? Ainda é o valor de Q. Né? Ele vai valer Q mais Q3', quanto que vale Q3'? Q dividido por 2. Dividido por 2. Então, com isso, a gente chega na informação final, que o novo valor de Q2' vale. Então, 1 mais meio é 1,5. 1,5 é 3 meios, né? 3 meios dividido por 2 é 3 quartos. Então, tirando aqui o mínimo múltiplo comum, isso que dá 3 quartos de Q. Então, agora a gente tem um novo Q1' e um novo Q2' para a gente calcular o F'. E aí, comparar F' com F. Tá? Então, a gente vai para a situação D, a final aqui, né? Situação final, D, onde a nova força F' que está atuando entre os corpos é K, Q1', Q2', dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles continua a mesma, né? Ele não alterou essa distância no texto. E agora a gente tem Q1', né? E Q2'. Então, os novos valores calculados nas partes B e C. Então, agora basta substituir na equação e dividir F' por F. Então, substituindo aqui na equação, a gente teria K, Q1' vale Q sobre 2, Q2' vale 3 quartos de Q. Isso tudo dividido pela distância ao quadrado, né? Então, continuando aqui só para a gente ter, né? 2 vezes 4, né, aqui é 8, então a gente fica, né, então, aqui em cima, com 3K, Q ao quadrado, sobre 8D ao quadrado. Todo mundo entendeu o que eu fiz até aqui agora? Então, só calculei, né, esse produto e separei agora o que está no numerador e no denominador. Então, agora a gente tem F', né, que é após o contato da carga 3, e temos o F, que é antes do contato. E ele quer saber, né, qual que seria a razão F' por F. Vamos fazer talvez de vermelho, né? Então, o que seria F' dividido por F? F', o próprio F', 3K Q ao quadrado sobre 8D2. E o que é o F? É K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Mas como ele está no denominador, ele vai aparecer multiplicando invertido. Então, isso aqui é igual a D ao quadrado dividido por K Q ao quadrado. A gente consegue ver que corta, né, quase tudo. A distância corta, a constante K corta e o próprio Q corta também. Então, a razão
que a gente tem entre F' e F é igual a 3/8. Se vocês calculassem a calculadora, é 0,375. É entendido? Quem perguntou? Então, a parte talvez mais difícil é porque ele envolve um pouco da redistribuição entre cargas, da eletrostática, né? E do mesmo capítulo que tem um pouco sobre isso, ele envolve a lei de Coulomb. E ele é algébrico, né? Ou seja, ele não tem valores. Então, você tem que carregar as expressões de K. Entendido? Então, quem foi que perguntou? Chayane. Não, Samira. Isso. Que bom, Samira. Esse eu não sei se tinha resposta, talvez não tinha, né? Porque ele é da lista do livro, o livro só tem a resposta das ímpares. Eu não sei se essa 2 eu tinha colocado. Se eu escrevi, não escrevi não. Aqui tem as respostas dos que estão de fora da lista. Podem ir para a próxima, deixa eu colocar aqui só. E já compartilhar com vocês. Mas podem ir perguntando aí, tá? Falando de exercícios. Física para biologia. Eletro. Podem perguntar, viu, gente? Só preocupa. A matéria de eletricidade, ela engloba tanto eletrodinâmica quanto eletromagnetismo? Não. Engloba os dois, não. Eletricidade, como o próprio nome diz, vai ter a ver um pouco com as cargas em movimento. Eletrostática, né, o estática, é cargas paradas. Né? E eletrodinâmica poderia ser cargas em movimento, mas não é cargas em movimento dentro de um meio material, como, por exemplo, num fio condutor. Né? Não sei se foi um pouco... Se era isso que você perguntou. Deixa eu abrir aqui, que talvez fique mais claro em relação ao livro. Então, a eletrostática, que envolve cargas paradas, e interação entre cargas paradas, seria todos os capítulos aqui até capacitância. Então, até capacitância é eletrostática. Essa parte daqui, ó, 21 a 25. Só que a gente não viu esses 3 capítulos, a gente só viu o capítulo 21 e o capítulo 22, que tem a ver com essa parte. É cargas paradas se envolvendo com cargas paradas. Beleza. Aí, quando a gente entra em corrente e circuitos, aí já é eletricidade. Isso aqui tem a ver com eletricidade. Ou seja, cargas e movimento dentro de um condutor. Aí, nisso, a gente viu um pouco de corrente elétrica, lei de Ohm, e viu um pouquinho desse 26 aqui. E de 27, que é o uso dessas correntes elétricas com o resistor e com uma fonte. Né? Aí, campo magnético já não tem nada a ver, tem a ver, né, mas não tem relação, mas é um conteúdo separado que a gente não viu em relação à eletrostática. Então, a eletrostática tem a ver com campo elétrico, que tem uma origem, e campo magnético tem outra origem. Né? E aí a gente colocou... então, basicamente, a gente estaria na eletrostática, que poderia ser abordada dentro da eletrostática, o capítulo 21 a 25,
A gente abordou só as duas primeiras sessões do 21 e 22, devido à emenda de vocês mesmos, e o capítulo 26 e 27 seria eletricidade. Tá? Agora, eletrodinâmica, aí a gente já estaria conversando sobre as interações entre as cargas, mas agora elas em movimento e sem ser no meio condutor. Depois pode entrar em meios materiais, né? Mas ainda um pouco, aí já entraria nessas equações de Maxwell, magnetismo da matéria. Isso aqui é eletrodinâmica, tá? Não, a gente não... Esse último capítulo aqui, que é o 32, ele só é visto no curso de física, que eu saiba, né? Nos cursos de engenharia, é raro ele aparecer, tá? Até essa parte de oscilação eletromagnética, corrente alternada, é raro de ser abordado. Eu vou postar a aula, depois eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Então, o Jamboard já está aqui disponível. Ou seja, essa louça virtual, além dela aparecer no vídeo com eu escrevendo nela, ela vai ficar à disposição para vocês verem a solução depois. Mais alguma dúvida? Questão 33 do segundo livro, vamos lá. Vamos lá. Esse, então, é o exemplo de um circuito misto, né? Que envolve resistores em série e em paralelo. Então, nessa figura, né, a corrente na resistência 6, então esse 6, né, tá até desenhado aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais, porque para mim já não está tão grande. Acho que é bom ficar grande para vocês enxergarem bem. Então, a corrente elétrica que está passando por esse resistor 6 vale 1,4 amperes. E as resistências R1, R2, R3 valem 2 ohms. Podemos colocar aqui, né? Só para não esquecer, ó, 2 ohms. R3 e R2 também, 2 ohms e 2 ohms. Já as resistências 4 vale 16 ohms. A resistência 5 vale 8 ohms. E a resistência 6 vale 4 ohms. Ele quer saber, então, qual que tem que ser a força eletromotriz, ou seja, o valor de E, né? Qual que deve ser esse valor, para que nesse resistor passe essa corrente, sendo que o conjunto é composto por esses resistores. Né? A primeira coisa que a gente pode, ou que se geralmente poderia se fazer aqui, né, é encontrar o circuito equivalente. Né? O circuito equivalente, ele vai trazer informações de como que você pode se substituir todos esses resistores por um único resistor. Né? E aí depois você pode ir fazendo de trás para frente, né? Tentando descobrir qual que é o valor que a gente teria no final, né? De tensão para que isso aconteça. Tá? Esse problema realmente não é trivial, vamos falar assim, né? Com certeza, antes deles, a gente deve ter problemas que vão abordar o conteúdo da divisão das correntes quando a gente tem um circuito. Algumas coisas que a gente já pode tirar de informação, baseado na própria origem em série do circuito, é que se a gente tem dois resistores em série, a corrente elétrica nos dois tem que ser a mesma, porque senão a gente vai ter um ganho de corrente, uma perda de corrente no meio do sistema.
Então, com essa informação, né, se a gente sabe que é 1,4 a corrente 6, né, a tensão no resistor 6, só para deixar como informação, ainda não é nenhuma análise aqui, é só dados que podem ser obtidos através dos dados do problema. Então, a tensão, a queda de potencial, né, vai ficar bem claro aqui para vocês, ó, o valor, né, dessa queda de potencial devido a esse resistor é o valor da resistência R6 com a corrente R6, né, RI. Então, ela vai ser R6 e 6. Então, seria 4 vezes 1,4, né? 4 volts, 4 ohms, desculpa, que é o valor da resistência, vezes 1,4 amperes, que vai dar 5,6 volts. Né? Então, eu tenho 5,6 volts alimentando, né, esse resistor, que chega nele, para dar esse valor de corrente elétrica. Eu também consigo descobrir qual que é a queda de tensão, o valor da tensão, no resistor 5. O quanto que ele está tendo aqui de queda de tensão. Por quê? A resistência, a corrente elétrica dele é a mesma que passa no 6. Ela está aqui, ó, passa nesse e passa nesse. É o mesmo, é uma propriedade, né, dos circuitos que estão em série. Então, da mesma forma, né, o valor do potencial da queda de tensão em 5 vai ser o valor da resistência 5 vezes a corrente 6, que é a mesma corrente que passa por ele. Então, seria 8 ohms vezes 1. Professor, tá sem áudio. Vocês voltaram a me ouvir? Eu vi que caiu o sinal da internet do computador. Voltou agora? Voltou. Por isso que eu gosto de deixar o computador e o celular, tá? Porque os dois estão logados no mesmo e-mail. Então, se um deles dá problema igual aconteceu aqui agora... Ah, não, caiu mesmo, né? Ele parou de gravar. O azar. Caiu a rede. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Pelo celular? Tá. Mas, infelizmente, em geral, ele mantém a gravação no celular. Deixa eu ver se está gravando. Ele ainda está gravando, tá, gente? Porque, como tem dois dispositivos ligados, o dispositivo do computador que caiu o sinal da internet, não sei por quê, vou conectar de novo aqui, mas como eu estou acompanhando pela câmera com o celular, ele mantém conectado e gravando. Então, a gente não vai ter perda, não, tá? Conectei de novo aqui pelo computador. Deixa eu fechar o microfone. Agora vocês estão voltando a me ouvir de novo, né? Pelo microfone e pelo computador, certo? Então, ótimo. Porque esse computador está ligado direto na rede e o celular no Wi-Fi. E aí pode acontecer de um ou outro cair alguma hora, mas já está resolvido. Então, a gravação continua, a gente continua de onde a gente parou. Tá? Mas se eu não perceber que caiu a rede do computador, vocês me avisem que eu faço isso que eu fiz de novo. Então, continuando a linha de raciocínio, a gente já tem agora qual que é o valor da queda de potencial nesses dois. Então, vamos fazer o primeiro passo desse circuito, que é analisar a soma em série dessas resistências. Né? Então, vou reescrever esse circuito aqui. Nós estamos fazendo ele agora, ó, nós vamos fazer da última parte até a primeira parte, quando a gente chegar no valor. Pode falar.
Você não tá compartilhando a tela. Ah, desculpa. Que quando ele caiu aqui, ele... Obrigado por avisar. Quando ele caiu, ele perdeu aqui a... Ótimo. Obrigado, viu, gente? Vocês me avisam qualquer coisa que acontecer que eu não me ouço e eu não me vejo. Então, assim, eu vejo a tela, mas eu não vejo o que vocês estão vendo. Então, é difícil para eu perceber isso. Então, o que a gente vai fazer aqui que eu acabei de falar é, nós estamos fazendo passo a passo do final, né, com a informação final, até chegar à informação inicial, que era qual que é a tensão que fez isso. Então, o próximo passo nessa raciocínio é ver o efeito desses dois resistores como um único resistor equivalente. Tá? Então, eu vou repetir o circuito. Talvez para facilitar, eu vou pegar isso daqui no Paintbrush aqui, que eu acho que é mais fácil do que eu ficar desenhando ali, vai ficar um pouco avacalhado. E vou fazer essa modificação e vou colocar lá. Fica bem legal, eu acho. Tá vendo? Peraí. Só um minutinho. Então, aqui, ó, eu vou tirar o resistor 5 daqui. É mais rápido do que eu desenhar aqui no Paint. E o meu resistor 6 não é mais o resistor 6, ele vai ser um resistor equivalente, tá? Então, esse aqui seria uma etapa após, vocês vão entender agora o que eu estou fazendo lá. É que não veio, não. Então, ó, ao vir, né, desse passo para cá, o que foi feito? Aqui agora eu tenho uma resistência equivalente 1, que eu vou chamar, que vai ter resistência equivalente 1, 2, 3, à medida que a gente for andando, que ele vai ser o efeito, um resistor equivalente ao efeito que esses dois têm ao estar em série. E qual que é o efeito que eles têm ao estar em série? É a soma das resistências, né? Então, a resistência em série é a soma delas. Então, o resistor equivalente 1, que é o que está aqui, ele vai ser R5 mais R6. Então, isso vale 12 ohms, né? R5 vale 8, R6 vale 4, então a soma deles vale 12. Eu poderia tirar os dois e colocar o valor de 12 ohms aqui. Né? E qual que é a queda de tensão que está tendo, então, nesse resistor equivalente? A corrente é a mesma, é I6, que está nos dois, né? A que a gente usou. Mas a queda de tensão é a soma das duas quedas de tensão. Ou a queda de tensão pode ser calculada através do resistor equivalente e da corrente que passa pelos dois. Então, tem duas formas, né? Vamos falar assim, né? De calcular qual que seria a queda de tensão, né? Ou o valor de V que eu tenho aqui, ó. Ou seja, o V que está no R equivalente 1. Um pouquinho apertado aqui, talvez. Vou colocar aqui, ó. Nesse cara daqui, eu tenho a tensão do R equivalente 1. E aí, qual que é o valor dessa tensão e como que as duas formas de calcular? Então, uma forma de calcular a queda de tensão nesse resistor equivalente 1 é somar essas duas quedas de tensão que a gente já calculou antes. Então, ela é o que tem de queda no resistor 5 mais o que tem de queda no resistor 6. Né? E a gente já calculou elas aqui, né? É 11,2 mais 5,6. Então, a gente vai ter 16,8 volts de queda de tensão. Uma segunda forma de calcular, se a gente não tivesse calculado eles aqui antes, é fazer V igual a RI, né? Com o resistor equivalente. Então, o VR equivalente 1 tem que ser igual a resistência equivalente 1 vezes a corrente 6, que é a mesma que passa nos dois, é a mesma que passa no equivalente. Então, se a gente fizer a conta dessa forma também, vai ficar 12 ohms vezes 1,4 amperes,
que também vai dar 16,8 volts. Tá? Então, duas formas de calcular a mesma coisa, com os dados anteriores e com os dados depois de achar a resistência equivalente. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é, agora a gente consegue ver mais claramente que o resistor equivalente 1, ou seja, a soma dos dois, está em paralelo com o resistor 4. Né? Eles estão em paralelo. Esse seria a imagem, né? Se eles estão em paralelo, significa que a queda de tensão que eu tenho no resistor equivalente é a mesma queda de tensão que eu tenho que ter nesse resistor, porque eles compartilham dois pontos em comum. Ó. Vocês concordam que se esse é um fio condutor, todos os pontos desse fio têm que ter o mesmo potencial. Então, se o potencial que está aqui é o mesmo potencial que tem que estar aqui, eles são o mesmo fio. Ele está transmitindo, né, o mesmo potencial. Então, como esse ponto é equivalente a esse, e esse ponto é equivalente a esse, do ponto de vista de contato elétrico, porque ele não tem resistência, esse é um fio que liga os dois pontos e deixa a corrente passar livremente do jeito que ela quiser aqui. A tensão equivalente no resistor equivalente 1 é igual à tensão que eu tenho no resistor 4. Então, essa informação daqui agora que eu tenho, né, é que, dessa conclusão que eu estou falando com vocês, é que a tensão do resistor equivalente 1 é igual à tensão no resistor 4. Porque eles estão em paralelo. Tá? Então, agora, olha só, se eu tenho, né, qual que é o valor de tensão que está aqui, eu posso descobrir a corrente que passa nele. Então, vou botar de outra cor aqui para diferenciar. Então, se eu tenho aqui uma corrente elétrica I4, que está passando por aqui, quanto que vale essa corrente I4? Então, essa corrente I4, igual a gente viu aqui, V, a tensão em 4, é igual a resistência em 4, vezes a corrente em 4. Então, se eu quero saber só a corrente, ela vai ser o valor da tensão em 4, ou seja, a tensão no resistor 4. Eu mudei o formalismo aqui, né, gente? Eu estava chamando V5 para resistor 5, e agora eu comecei a colocar o R. Então, só para ficar igual ao formalismo, eu vou chamar esse só de V4, para não mudar, né, o formalismo que a gente está usando no início. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Então, esse daqui, na verdade, é o nosso resistor, a tensão em 4, né? E aqui ele vai ser, então, a corrente vai ser a tensão pela resistência. Então, vai ser a tensão no resistor 4 dividido pela resistência no resistor 4. Tá? E aí, ao fazer essa conta, a gente descobre que a corrente vai ser 16,8 volts, que é o valor equivalente, né, o mesmo que eles estão em paralelo, dividido pelo resistor 4, que vale 16 ohms. Tá? Então, com isso, eu descubro que a corrente esse eu não vou conseguir fazer de cabeça, 16,8 dividido por 16. Vai dar um pouquinho mais de 1. 1,05. Então, isso vai dar 1,05 amperes. Então, nós estamos cada vez, né, indo em direção a quem a gente quer saber, que é o valor, né, da força eletromotriz ou da tensão que está na fonte. Agora a gente tem duas informações. A gente tem aqui uma corrente I4 que veio para cá e uma corrente I6 que veio para cá. Porque a daqui, a corrente que passa aqui, é a mesma corrente que está passando aqui, porque é o mesmo fio. Ela não pode alterar nesse caminho. E aí a gente entra com uma regra, né, que o que está entrando de corrente aqui está dividindo para os dois lados. Não pode sobrar nem faltar corrente. Então, com a informação de 6 e de 4, a gente descobre o valor da corrente que está passando no resistor 2. Então, aqui agora a gente pode descobrir com essa informação qualquer corrente que está passando no resistor 2. E aí a corrente que está passando
no resistor 2 é a soma da corrente 4 mais a soma da corrente 6. Você está vindo um certo valor, está dividindo uma parte para cá, uma parte para lá. Né? Então, fazendo essa conta, que a gente já calculou os dois, né? Vou ligar. 1 e 2, né, vai ser igual a I4, que é 1,05 amperes, mais I6, que foi dado como 1,4. Então, no final, I2 vai dar, né? 1,45 amperes. Então, reparem que a gente está vindo aqui fazendo o processo, né, usando as propriedades que a gente aprendeu de série e paralelo, e estamos voltando no circuito. E olha que legal, agora que a gente tem da resistência e da corrente elétrica, né, em R2, né, nós poderíamos encontrar qual que é a tensão que a gente tem em I2. Né? Deixa eu só pensar numa coisa. Teria uma outra forma de fazer isso também, que seria encontrar, que é o próximo passo, na verdade, qual que é o resistor equivalente desses dois casos em paralelo. Né? Seria a próxima etapa. Vamos fazer isso agora? Acho que convém. A gente pode, antes disso, calcular o valor da tensão que a gente tem em I2, não tem problema, né? Então, agora que a gente tem R e I, a gente pode calcular aqui, né? Porque assim, vai ter várias formas de fazer isso, tá, gente? Eu estou seguindo a minha linha de raciocínio, mas vocês poderiam mudar um pouquinho, igual fazer dessa forma inicial, ou fazer um pouco diferente essa linha. Então, aqui eu consigo calcular o V no resistor 2, já que a gente já começou a calcular ali, né? Então, a tensão, a queda de tensão que eu tenho no resistor 2 é a resistência 2 vezes a corrente 2. A resistência 2 vale 2 ohms. A corrente 2 vale 1,45 amperes. Então, com isso, a gente descobre que vale 2,9 volts a tensão que está aqui nesse resistor. Então, agora vamos fazer um passo a mais, né, que é descobrir a resistência equivalente do resistor 4 com os resistores 5 e 6, que eu já achei a resistência equivalente deles. Então, a gente vem para cá de novo. E agora, um pouco mais fácil, né, a gente só precisa apagar essa parte do circuito. Então, agora, mudar a cor aqui, né? Só para dar uma colorida nesse quadro aqui. Nós saímos dessa situação, onde a gente tem, então, o resistor 1, o resistor 3, o resistor 2, e vamos descobrir qual que é o resistor equivalente em relação ao resistor equivalente 1 com o resistor 4. Então, aqui seria o resistor equivalente 2, que é o segundo que a gente está calculando. E ele vai ter a ver, né, com a associação em paralelo desses dois resistores. Então, a gente sabe que da associação paralelo, 1 sobre a resistência equivalente 2 tem que ser igual a 1 sobre o resistor 4,
mais 1 sobre a resistência equivalente 1. Então, daqui a gente pode tirar os valores, né? 1 sobre R4. Vou fazer de preto a partir daqui, tá, gente? Para não ficar tão claro e depois quando vocês forem estudarem. Então, 1 sobre o resistor 4 vale 16, então 1 sobre 16, mais o resistor equivalente 1 vale 12, mais 1 sobre 12. Né? Um mínimo múltiplo comum aqui poderia ser o 4, né? Vou fazer de cabeça mesmo que a gente está aqui, né? Então, 4 dividido por 16 dá 4, mais 4 dividido por 12, 3. Então, a gente tem 7 quartos, mas eu quero saber a resistência equivalente e não 1 sobre ela. Então, eu vou inverter os dois, né? Passo esse para cá, passo esse para lá, e a gente chega aqui a resistência equivalente 2, né? Vale 4/7. Vamos fazer aqui rapidinho. 0,57. Né? Peraí que eu errei alguma conta aqui, viu, gente? Só ver aqui. 2. Ah, tá. Eu errei uma conta, tá? Vamos só corrigir aqui, ó. 1,05 mais 1,4. Meu garrancho aqui pode estar atrapalhado. Não é 1,45, né? É 2,45. Vamos só corrigir os valores aqui. Então, 1,05 mais 1,4 é 2,45. Só corrigir aqui que eu esqueci de somar um 1. Então, é 2,45, né? E, obviamente, vai mudar o resultado de cá um pouquinho. Então, aqui era 2,45. O dobro de 2,45 não é 2,9, e sim 4,9. Tá? Só uma correção. Uma correçãozinha aqui que eu bati o olho aqui e vi que eu somei errado esses dois. Tá? O resto está seguindo a nossa linha de raciocínio. Né? Então, existem N formas, né, de fazer esse problema, né? Do jeito que eu fiz aqui, né, que eu estou fazendo com vocês, eu optei por descobrir essa resistência e continuar andando aqui no circuito, né? Mas poderíamos simplificar um pouco isso, se o objetivo é só encontrar o valor da tensão, e não necessariamente a gente precisaria encontrar o valor dessa resistência equivalente, porque a partir desse momento aqui, ó, eu já consigo trabalhar só com as tensões e com os valores de corrente. Tá? Então, pode sim seguir um caminho que a gente usaria o valor dessa resistência equivalente, depois calcularia a outra, depois a outra, mas a gente pode aplicar os nossos conhecimentos, né, independente disso, para entender que se a gente tem a queda de tensão em 4, a queda de tensão em 4 é a mesma em 6, é a mesma queda de tensão que eu tenho aqui. Então, se eu tenho a queda de tensão daqui e daqui, dos dois em série, eu tenho a queda de tensão da soma. E a soma é a mesma dessa. Se eu tenho a dessa, né, a de cá que é em paralelo, eu posso encontrar qual que é a corrente que está nele, logo as duas correntes, encontrar a corrente daqui, com a corrente daqui eu encontro o potencial e chego no final em E1. Então, seria uma forma que eu falei mais rápido aqui, que nem precisaria calcular esta resistência equivalente. Mas como eu segui essa linha de raciocínio, eu vou duplicar esse slide daqui e vou fazer de duas formas diferentes, tá? Porque não existe uma forma única. E depois vocês vão escolher as que você gostou mais ou que te interessou mais, tá? Então, eu já dupliquei a partir daqui, tá?
porque a de cá depois eu vou fazer de uma forma diferente, onde é que a gente não vai precisar usar esses dados. Mas vamos continuar. Não quero nada disso, não. Vamos continuar seguindo essa linha de raciocínio, tá? Então, agora, eu já tenho essa resistência equivalente, tenho esse valor, a corrente que passa aqui. Então, se eu tenho a corrente que passa aqui, a I2, ela tem que ser a mesma corrente que passa aqui, porque eles estão em série. Então, se eu tenho I2, que é a corrente que passa nesse resistor, eu sou capaz de calcular qual que é a queda de tensão nele. E com a queda de tensão nele, e com a queda de tensão desse, a gente vai passar para o próximo passo. Tá? Então, qual que seria a queda de tensão, né, no resistor equivalente 2, que é o que a gente acabou de calcular, o valor dele. Né? A queda de tensão nele, V, é igual a RI, onde vai ser a resistência equivalente. A gente teria 0,57, né? Vezes a corrente 2, que vale 2,45. Então, fazendo essa conta, 1,4. Então, a queda de tensão que eu tenho no resistor 3, vou manter com essa cor, né? Porque eu estou mantendo as cores para cada um também, né? Para não ficar muito confuso. Então, a queda de tensão na resistência equivalente 2 vale, perdi aqui, 1,4 volts. Então, eu descobri com isso, né, qual que é a queda de tensão, né, que eu tenho nesse resistor aqui, que é esse valor. Então, agora que eu tenho a queda de tensão nesse resistor e a queda de tensão nesse resistor, a queda de tensão deste lado de cá é a soma dos dois. Então, eu vou criar um novo slide, gente. Deixa eu ver se eu... como é que eu vou poder fazer aqui? Podemos duplicar de novo. Só que lá eu vou seguir depois uma outra linha de raciocínio. E nesse slide daqui, nós vamos trabalhar sem... O que eu vou poder eliminar aqui para não ficar tão ruim de visualização? Acho que a gente pode ganhar um espaço aqui, né? Que essa informação aqui está já no slide anterior. Só para ganhar um espaço para continuar a linha de raciocínio, tá, gente? Isso tudo está no slide anterior. Também não... Isso aqui vai estar tudo no slide anterior. Vamos liberar esse espaço daqui. E vamos, talvez, deixar só até... Pode deixar até aqui. Vamos apagar isso daqui também. Isso aqui está no slide anterior, tá, gente? É só para resumir um pouco o que foi feito até aqui. E continuar. Então, só como memória de cálculo, tá? Nós descobrimos, né, que a queda de tensão que a gente tem, a gente chamou isso aqui primeiro, deixa eu mudar aqui, a gente chamou isso aqui de R equivalente 2, e a queda de tensão que a gente achou aqui, que é o V de R equivalente 2, valia 1,4 volts. Né? E a gente tem a queda de tensão, que é o V2, que vale 4,9. Né? Então, agora vamos passar para o próximo passo do nosso circuito, que seria fazer a composição desses dois resistores. Tá? Vou apagar isso aqui do caminho. Vou até aproximar os dois aqui para eu ganhar um pouco de espaço ali.
que eles estão bem... Então, continuando a linha de raciocínio, vamos talvez aí seguir de verde agora. Agora a gente está saindo daqui, né? E vindo para cá. Teríamos, então, aqui o nosso equivalente em relação a esses dois, né? Então, aqui a gente teria o nosso R equivalente 3, que são dois resistores em série, R2 mais R equivalente 2. Então, ele vai dar o valor de R2, que vale 2, mais o R equivalente 2, que vale 0,57, né? A gente calculou aqui no slide anterior, né? 0,57. Então, mas na verdade a gente nem precisaria mais calcular a partir daqui, tá? Aí já fica mais, porque assim, algum problema, poderia perguntar? Poderia. Mas a gente já tem muitas informações para a gente usar. Entre elas, né, a gente sabe que a corrente que está passando nos dois aqui, nesse equivalente, é o nosso I2, né? Basicamente é isso. E a gente sabe qual que é a queda de potencial que a gente tem aqui, que é 1,4. E aí, como os dois estão em paralelo, ó, 3 e o equivalente, a queda de tensão que eu tenho aqui é a mesma da que eu tenho do lado de cá. Tá? Então, a queda de tensão, vou chamar VR equivalente 3, né? É assim que eu estou fazendo a nomenclatura. Então, quanto que seria o nosso VR equivalente 3? Vamos lá. Então, aí teria duas formas de fazer novamente, né? Eu posso usar a corrente total e a resistência equivalente, ou poderia somar os potenciais calculados dos dois, né? Então, nosso V do R equivalente 3, ou seja, o valor dessa queda de tensão, pode ser calculado somando a queda de tensão no equivalente 2, que é o valor que cai aqui, mais a queda de tensão em 2, uma forma de calcular. Igual aqui no anterior, a gente fez de duas formas. Ó. A gente simplesmente somou as quedas de tensão ou calculou a nova queda de tensão, que é a mesma coisa. Então, como já temos os valores de R, VR equivalente 2 e V2, eu já posso calcular qual que seria, né, a queda de tensão que eu tenho aqui. Ó. Né? Essa queda de tensão que a gente está calculando aqui. E ela vale 1,4 mais V2, que a gente calculou como sendo 4,9. Então, isso daqui vai dar 1,4 mais 4,9, 6,4 volts. Então, eu sei que tem 6,4 volts aqui. Esses 6,4 volts que eu tenho aqui é o mesmo 6,4 volts que eu tenho em R3. Né? Ou seja, isso aqui é a mesma tensão que eu tenho no resistor 3. Então, se eu tenho a tensão e a resistência, eu tenho a corrente do resistor 3. A gente pode calcular com essa informação, né, como seria a corrente I3. Né? Então, I3, né, vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Então, I3 é a tensão em 3, que a gente calculou agora, né, dividido pelo valor da resistência 3.
Então, ele vai dar 6,4 volts dividido por 2 ohms. Então, isso vai dar uma corrente de 3,2 amperes. Aí a gente vai aplicar agora aquela mesma regra dos nós que a gente aplicou aqui, ó. O que está passando por aqui, né? O que entra, né? Ou seja, o I1 aqui tem que ser a soma do I2 mais a soma do I3, porque o que está entrando está dividindo uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Não pode ser o mesmo valor, né? Então, desse mesmo circuito, né, a gente tira aqui I2 é igual I1, desculpa, né? É igual a I2 mais I3, né? Então, isso vai valer I2, que a gente calculou aqui atrás, vale 2,45, mais I3, que é 3,2 amperes. Isso vai dar para a gente um valor final de 5,65. 5,65 amperes. Agora, continuando, né? Se a gente tem a corrente e a resistência em 1, nós temos o valor da queda de tensão em 1. Vou melhorar isso aqui, tá, gente? Diminuir o tamanho desse 1 para ele não atrapalhar a escrita. Então, aqui a gente tinha I1. E aqui a gente vai calcular agora, com I e R, o valor de V1. Né? E aí o valor da tensão 1 é igual a R1, I1. R1 vale 2 ohms. I1, que a gente acabou de calcular, vale 5,65 amperes. Com isso, a gente encontra 2 vezes 5, 10, 12, 13, 11,3 volts, tá? 11,3 volts. Eu vou ver só se as contas estão certas aqui. Porque o mais fácil aqui é errar alguma continha, né? Aqui tá certo, 2,45. I2 com I2 e R2, calculando V2, 4,9, perfeito. I2 é o mesmo que passa aqui, com I2 e R equivalente 2. A gente já deveria descobrir qual que é o valor da queda de tensão aqui. Né? Então, a gente fez I2. Foi no anterior, né, que a gente fez. Vamos voltar aqui, ó. 2,45, é o I2. De 0,57, 1,4 volts, certinho. 1,4. 1,4 com mais VR2, que é o que a gente... Só estou conferindo se está dando certo os valores, tá? Então, com V2, que vale 4,9, deu 5, 6,3. Cadê 6,3? É, aqui já eu fiz uma conta errada aqui, tá? Alterou um pouquinho os valores só. Então, eu já achei aqui, ó. 1,4 mais 4,9 é 6,3. Então, eu errei por pouco, tá? Algumas coisas eu estou fazendo de cabeça aqui. Essa pode gerar uma propagaçãozinha de erro. Então, aqui, ó. 1,4, que é o que ele tinha no resistor equivalente, mais 4,9 que ele tem aqui, né? A soma desses dois, dá 6,3. Então, aqui vai alterar ligeiramente os valores. Vamos recalcular aqui.
6,3. Nem precisava, né? Dividido por 2, 3,15. Eu poderia arredondar para 3,2. Não tem nenhum problema, não. E vamos refazer a conta aqui. E vamos refazer essa conta aqui. E aí vamos mudar isso aqui ligeiramente também. Então, aqui vai dar 5,6 amperes, que é 2, 5. 45 mais 15 é 6. E aqui vai dar vezes 5,6 amperes, 11,2 volts, não é isso? Vamos ver se está certa aqui a ideia. V3, só um minuto aqui. V2 está certinho, 4,9. E V4, deixa eu só confirmar isso aqui. E 3, qual que é a corrente que a gente achou para 3? A gente ainda não chegou em 3, né? Ah, tá, chegamos aqui, ó. E 3. E 1, na verdade, né? E 1 é igual a 2 mais I3. Perfeito, 2,45. E 3 está 3,15. Vamos confirmar só o valor de 3 aqui. E 3, ele vale V3 dividido por R3. V3, que é o que a gente estava anteriormente aqui, ó. V3, cadê? V3 é 1,4 mais 4,9. Só confirmando aqui, tá, gente? Aqui tem achei uma falha em alguma conta aqui, ó. Que é o seguinte, ó, nessa parte daqui, a tensão que a gente tem em 6, como está em paralelo com 4, eles têm a mesma queda de tensão, né? Então, o VR equivalente, o V1, né? Deixa eu ver no anterior aqui, né, que a gente chamou ele, que valia 16,8, sumiu aqui, né, da história, né? Então, esse daqui, ó, na hora que eu apaguei, do slide anterior aqui, ó, ele vale VR equivalente 1, que é o V4, 16,8, né? Então, aqui, esse cara vale 16,8 volts, né? Que é o que a gente tinha calculado aqui no slide anterior, VR equivalente 4, que é igual ao V4, que é 16,8. E aqui, quando a gente foi descobrir o V4, que é este cá, a gente usou 16,8, perfeito. Certinho. Só que tá aqui o V4. E quando a gente fez os dois em paralelos, então aqui que tá a falha. Quando a gente fez os dois em paralelos, ó, aqui, o paralelo tem que ter a mesma tensão do que os R equivalente 1 R4. Então aqui que tá uma falha. Esse cara tem que valer o mesmo valor de 16,8. Vamos voltar aqui para ver qual foi o erro anterior. Porque, ó, esse está em paralelo com esse. Se eles tivessem, se a gente acha a resistência equivalente deles, a queda de tensão tem que ser a mesma, né? Isso aqui tem que ser igual
né? A V4, porque eles estão em paralelo, paralelo, paralelo. Os dois em conjuntos vão ter a mesma tensão em paralelo e tem que ser igual a o VR equivalente 1. Eu acho que no slide anterior que eu calculei alguma coisa errada. Vamos voltar aqui. 1 sobre o R equivalente 2, que seria esse daqui, é igual a 1 sobre R4 mais 1 sobre R equivalente 1. R4 vale 16, R equivalente 1 vale 12. 4 mais 3, 7 quartos. Não parece que tá tudo certinho. Ah, não, o erro foi aqui, ó. Achei o erro aqui, tá, gente? O erro foi esse aqui, ó. Eu tirei o mínimo múltiplo comum errado aqui, tá? Desculpa. O mínimo múltiplo comum vai ter que ser um múltiplo que dê os dois, né? Nesse caso, o menor múltiplo que dá os dois é o quê? 12, 24, 36, 48. É 48 o mínimo múltiplo comum, tá? Aqui que foi o erro. Então, 48 dividido por 16, 3, né? 16, 32, 48. 48 dividido por 2, 4. Então, aqui daria 7 sobre 48. Tá? E aqui, obviamente, então, daria 48 sobre 7, e não 4 sobre 7. Tá? Vamos refazer a continha aqui. 48 dividido por 7. 6,85. Então, esse foi o erro, tá? E aí, esse aqui é 6,85. Aqui a gente tem que trocar por 6,85. E aí, obviamente, que esse valor aqui também não vai ser 1,4. Então, esse aqui que induziu ao erro. A gente está colocando o raciocínio certo, mas na hora de fazer a conta, né? Muitas vezes pode se errar, ainda mais se fazer de cabeça, né? Então, vamos fazer essa conta aqui de novo. 6,857 vezes 2,45, 16,8. Ah, agora bateu as contas, ó. 16,8 volts, fazendo o cálculo por aqui, né? Pela resistência equivalente, e 16,8 volts, usando o raciocínio que o R equivalente 1 igual a R4 igual a R equivalente 2 tem que ter os mesmos valores. Perfeito. Agora que a gente tem o valor correto, né? A gente vai ter que alterar aonde a resistência entrou errado. Então, aqui não é. Isso aqui era só por curiosidade, a gente nem chegou a usar esse valor, né? Mas o R equivalente 2, então, ele vale pelo slide anterior. 6,85 ohms. E aqui vai dar 8,65. E aonde a gente colocou que o R equivalente 2 valia 1,4, a gente sabe que ele vale 16,8. Tá? A gente colocou aqui antes que ele valia 1,4, porque a gente errou esse mínimo múltiplo comum. Ele vale 16,8. Corrigindo aqui. E aí 16,8 vai dar 21,7. E agora, se esse aqui mudou para 21,7, a gente só tem que corrigir as contas, tá? O raciocínio está tudo certo. Aqui vai dar V3, que é 21,7, dividido por 2, vai dar 10,85. 85 amperes. Agora, em vez de 3,15 para E3, a gente tem 10,85. Eu estou corrigindo os valores, tá? Aqui ficou 10,85, que vai dar 12, 13,3, né? 3 amperes. E agora que a gente tem U, a gente calcula o valor certo do potencial.
Aí a gente fecha o problema. Então, aqui, ó, 13,3 é o valor que eu estou usando agora, correto? E 13,3 vezes 2 vai dar 26,6 volts. Perfeito. Então, basicamente, tá, gente? Não sei se ficou confuso para vocês. Eu só encontrei o erro nesse mínimo múltiplo comum. Vocês estão assistindo aí, né? Mas ninguém também tinha percebido, né? Vocês são espectadores aí, mas vocês têm que seguir a linha de raciocínio, tá? E ao corrigir isso, eu fui andando para frente e mantendo essa correção, né? Que é óbvio que ela modificou um pouco a nossa linha de raciocínio até esse ponto. Mas, deixa eu ver se mudou mais alguma coisa. A gente tinha aí 6, esse 6 mudou alguma coisa. E 6 não, né? Tá tudo certo. 6 e 6. Tá. 4 e 4, 5 e 2 e 6. Tá ótimo. Esse 6 é lá de trás, né? Tá. Então, agora que a gente tem então a queda de tensão em 1 e a queda de tensão em 3, a queda de tensão final, que é o E aqui, né? O E aqui, ele vai ser a soma dos dois, né? Então, só para fechar essa linha de raciocínio, eu vou excluir esse daqui, que eu não vou nem fazer de duas formas para não complicar, e vou duplicar esse último slide para a gente fechar essa ideia, e vou apagar essa linha de raciocínio para a gente fechar, tá? Vocês vão entender, eu acredito, né? Esse passo a passo agora. Só um minuto, parou de sair o som. Alô? Alô? Voltou, saiu o som? Voltou, saiu o som? Testando. Voltou. Tá. Deve ter dado um pico na rede aqui do computador, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é só apagando os dados para a gente fazer a última linha do raciocínio, tá? Que seria achar a resistência equivalente final. Então, voltando aqui para o nosso passo a passo que a gente está fazendo de trás para frente. Esse problema seria mais fácil se ele te desse o valor da tensão inicial e perguntasse o valor da final. Mas ele meio que obrigou a gente a fazer, né, de trás para frente o problema. Aí. Então, indo para a última etapa do problema. Demorando um pouco, porque eu estou tentando fazer bem passo a passo, tá, gente? Vindo agora, então, parte final, né? Daqui, né, para cá, nós descobrimos qual que era a tensão em 1. Voltando no slide anterior, ela vale 26,6 volts. Né? Descobrimos qual que é a tensão. Se a gente chamar esse daqui agora, né? De R equivalente 4, a tensão, que seria a soma, né? O efeito desses dois em paralelo, deixa eu botar mais claro, né? Então, o R equivalente 4, ou seja, 1 sobre ele, que está em paralelo, é igual a 1 sobre R3, que é 1 sobre esse resistor, mais 1 sobre o R equivalente 3. Só que o valor dele não nos importa. O que importa é que a gente sabe o valor do potencial que está aqui. E esse potencial que a gente calculou antes, né, o VR equivalente 3, é o nosso próprio V3, que a gente achou um valor de 21,7. Né? Então, aqui, né, seria o V3, que é igual ao V, que está em R equivalente 4, tá vendo? Que é o mesmo que está no R equivalente 3, porque está todo mundo em paralelo. O 3 está em paralelo com o R equivalente 3 está em paralelo com o R3, e o resistor equivalente tem que ter o mesmo potencial, que é igual ao VR equivalente 3, é igual a 21, que a gente calculou, né? 26, não, 21,7.
Então, a gente tem o valor desse potencial e desse potencial. Qual que vai ser o potencial E? A soma dos dois. Né? Então, para fechar, E, ou a força eletromotriz, é igual a V1 mais V3, 26,6 mais 21,7. Então, o valor de E vai ser igual a 48,3. Bem ruim, né? Vou pegar esses 3 aqui, nem eu tô conseguindo identificar. Deu para entender? A linha de raciocínio? Aí eu tentei fazer os desenhinhos para vocês depois, quando vocês forem estudar em casa, lógico, vocês vão começar, né, do primeiro, né, e vão acompanhando a linha de raciocínio. Aí a gente vai reduzindo o sistema e vai entendendo como que a corrente está se dividindo, como que a tensão está se dividindo, né? Quando é em série, é a tensão que se divide, quando é em paralelo, é a corrente que se divide, e chegamos no raciocínio final. Mas a maior parte dos problemas, muitas vezes, te daria o valor, talvez, de V1, seria mais fácil, né? Mas eu imagino que tem um da lista anterior, que a gente não chegou a... Vocês não chegaram a perguntar, porque esse é mais difícil, obviamente, que estaria com um circuito mais simples aqui, ó, que é um circuito só com 2 resistores aqui, ó. Então, tem vários exercícios mais simples anteriores, tá? Não se assustem, que esse exercício é um pouco mais complicado, que ele é o último da lista. Ele é o que vai aumentando o grau de complexidade, né? Então, seria isso. Muitos problemas vão te dar o valor inicial, né? E pode te perguntar qual que é a corrente nesse último resistor. Aí você vai ter que fazer o passo contrário. Você começa nesse primeiro, descobre o primeiro, vem para o segundo e vai vindo para esse lado. Aqui a gente teve que fazer o raciocínio inverso. Mas eu acho que com esses desenhos, eu acho que, não sei o que vocês acham aí, mas eu acho que dá para entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora. Foi uma linha de raciocínio que eu fiz, né? A gente errou umas continhas aqui no meio do processo, mas nada que pudesse atrapalhar o raciocínio. Né? Foram 2 erros de conta que a gente teve aqui que eu fiz errado de cabeça mesmo. Mais alguma dúvida, então? Ou nesse mesmo exercício, alguma parte que vocês não entenderam? Porque a Nália respondeu. Eu não vi aqui. As mensagens sumiram aqui, as anteriores, porque deslogou. Vocês têm mais alguma dúvida, então, na lista ou no laboratório? A Nália respondeu que não. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, ou de qualquer forma, né, vocês já podem registrar que vocês estiveram aqui, falando presente, ou um bom dia, boa tarde aqui no chat, para eu salvar a lista de chamada depois. Né? Mas esse exercício seria o mais complexo, talvez, né, dessa lista, da segunda lista, né? O restante eles estão abordando coisas diferentes, tá vendo? Tem sistemas mais simples para vocês fazerem antes, né? E realmente esse é o mais complexo da lista. Quem entendeu ele vai tirar de letra aí os exercícios anteriores. E tem exercício que está igualzinho exemplo do livro, tá? Esse exercício mesmo aqui que está cortado, ó, vocês têm que até que lá no livro ver qual que seria, porque está cortado. Ele é um exemplo do livro até, que está pronto lá. Deixa eu parar a gravação, então.